Boa noite. Primeiro de tudo, agradecer o carinhoso convite de estar junto a vocês aqui todo mês. E tenho certeza que vamos interagir essa noite como em outras que acontecerão normalmente. O Gilson hoje me abriu uma condição que eu quero dividir com vocês, aqueles que tiverem tempo, disponibilidade, de perguntas. Então, uma nova metodologia do que simplesmente falar aqui igual um papagaio e todo mundo ir para casa. E aquilo outro. Às vezes sem um conhecimento e sem explicação necessária. Principalmente dentro desse circuito de palestras que eu me propus a fazer, tratando as questões da alma, os sentimentos, que são tão compatíveis com todos nós. Por exemplo, hoje nós vamos falar de algo que ninguém tem, ciúme. Na próxima, eu já me propus, vou falar sobre a inveja, também ninguém tem. Depois, no mês de setembro, né? Eu já também me programei, vou falar de um outro sentimento que também ninguém tem, mágoa. E depois, na quarta, em outubro, de uma palestra que se alguém não teve, já teve. Depressão. Então são temas palpitantes, são temas instigantes e que requer, muitas vezes, perguntas, esclarecimentos. E se não der para terminar o capítulo todo, eu fiz um resumo em cima de um seminário, nós vamos subdividir, não há problema. Fala metade de ciúme hoje, metade de ciúme mês que vem. Até porque ciúmes não é uma coisa para ser diluída numa noite. E o que é ciúme? Já que estamos falando de um sentimento inerente a toda a espécie humana. Temos ciúmes do marido, da esposa, temos ciúmes do pai, da mãe, do irmão, mas também temos ciúmes aqui do controle, que eu não quero emprestar para ninguém, de um disco, de um livro. Ciúme do diretor da casa espírita, porque ele é diretor e eu não sou. Enfim, é um sentimento que está impresso, intrinsecamente nosso. E como nós precisamos trabalhar esse sentimento, já que somos aqui, pelo menos nos intitulamos espíritas, não é o espírita de crachá, aquele que só bota o crachá quando entra no centro espírita, sai e vira pessoa comum, mas é o espírita lá fora, é o espírita dentro de casa, é o espírita na família, é o espírita no trânsito, é o espírita quando leva uma topada, ou quando recebe um desaforo. Aí que nós vamos mostrar se somos ou não espíritas. Porque aqui é muito fácil, gente. Ser espírita aqui é uma beleza. O clima já é, a ambiência já é propícia, estamos envolvidos aqui por espíritos que estão nos tratando, derramando fluidos sobre nós. Aqui é só um aprendizado. O verdadeiro espírito é lá fora. É diante dos dissabores, das controvérsias, diante de alguém que nos trai, ou que a gente supõe que esteja nos traindo, ainda tem isso. Porque o ciumento, hoje eles estão firmes aí. A gente tem que estar preparado para tudo. Porque hoje aconteceu algo que nunca aconteceu comigo. Eu esqueci o pendrive em casa, eu já estava aqui. Aí eu saí igual um doido, desvairado, descendo essa rua aqui, coloquei o carro no meio da rua, subi, desliguei o alarme, porque hoje você tem que ter alarme dentro de casa, já assaltaram o meu apartamento, e acabaram de tentar assaltar um apartamento do terceiro andar, é o chamado escalador, né? Homem-Aranha. Homem-Aranha, agora estamos cheios de Homem-Aranha. E voltei correndo, graças a Deus cheguei a tempo. Então é um probleminha aqui, outro ali, mas a gente vai resolvendo, né? Com paciência, com tranquilidade. O ciumento é aquele que quer possuir. Quando a gente fala de ciúmes, a gente fala de posse.
é o amor possessivo, é o controlador, é aquele que tudo tem que girar em torno dele. E geralmente o ciumento, se nós formos nos reportar ao passado recente e remoto, é um espírito que teve muitas perdas. E aí nós falamos das feridas da alma. É um pai que abandonou, rejeitou. É uma mãe castradora que, quando castra, também rejeita, porque ela impõe a sua vontade. Então, é um espírito ferido. E qual é a forma, diante dessa insegurança que ele traz, de compensar? De não voltar a perder o que já perdeu. É exercer um domínio, uma posse, um controle sobre o objeto amado, que ele acha que ama. O verdadeiro amor confia e liberta. E o ciumento, ele é um desconfiado, porque cria sempre suspeitas em relação ao próximo. Está me traindo? Está me abandonando? Será que eu vou ser excluído? Então ele está sempre sob o efeito da suspeita. E quanto mais ele suspeita, mais ele controla, mais ele possui, mais ele cria uma rigidez comportamental sobre o objeto amado. Então ele traz dentro de si, normalmente, um profundo fracasso, uma profunda insegurança. E quanto mais inseguro se torna, mais frustrado ele se torna, mais ele vai exercer controle, transformando esse ciúme numa doença. Porque nós sabemos que é uma doença da alma. Então vamos trazer algumas colocações de Joana de Ângeles, que esse tipo de trabalho eu sigo muito a Joana, que ela trata da questão comportamental, para a gente sair daqui com uma noção muito profunda e muito enraizada desta grande doença da alma, que é o ciúme. E vou mais longe, ciúme dói. Certa vez, estudando a doutrina espírita, eu encontrei a explicação dos espíritos, colocando na doutrina espírita o ciúme e a inveja como dois vermes roedores. E eu fiquei a pensar, verme roedor? O que os espíritos estão querendo dizer com isso? Verme que rói. E tudo que rói, macera. Tudo que rói, comprime, amassa, tritura, massacra e dói. Inclusive no corpo. Eu tenho uma paciente que ela diz para mim, doutor, quando eu tenho uma crise de ciúmes, dói da ponta do cabelo até o dedo grande do pé. E hoje a ciência está trazendo exatamente a explicação, vocês vão ver aqui, por que o corpo dói numa crise de ciúmes, como numa crise de inveja. Isso aí já é para o próximo mês. Ou seja, a ciência hoje está endossando e atualizando a doutrina espírita. Porque começamos a observar as palavras dos espíritos. Começamos a notar palavras que às vezes nós não compreendemos e que vamos compreender mais à frente. Então vamos lá? O assunto é muito vasto. Joana já diz, tipificando insegurança. Acabei de dizer isso, psicológica e desconfiança. Porque se é inseguro, ele não confia em si. Como é que vai confiar no outro? Então vive sempre sob a suspeita da desconfiança. Será que meu marido está me traindo? E sofre. E sofre no corpo. Será que meu pai vai me abandonar novamente? Será que minha mãe vai me castrar? Vai me excluir? Vai me abandonar? Vai se esquecer de mim? Quantos exemplos de ciúmes que nós temos? Então criamos uma verdadeira corrente de controle. De ligar toda hora. Telefone celular, então, é uma beleza. Eu costumo dizer que o telefone celular foi uma grande invenção, mas também foi uma péssima invenção. Antigamente a gente pegava o ônibus de Friburgo para o Rio de Janeiro, agora eu vou dormir no ônibus. Graças a Deus, vou descansar. Vou pregar no sono, só vou acordar no Rio de Janeiro. Hoje, eu tenho certeza que eu vou ficar acordado daqui lá.
Porque um fala do celular, o outro fala, mamãe, olha, cheguei em Cachoeiras de Macacu. Papai, olha, estou passando por Papucaia. E começa, então, os papos a se entrecruzarem, criando, né, uma situação desconfortável. Você quer descansar. E as pessoas não sabem seus limites. Falta educação, falta princípio. A gente está incomodando o vizinho em função do nosso ego. Não, mas eu tenho que falar com meu pai. Antigamente não tinha celular e a gente falava. Então isso é uma forma de controlar, é uma forma de ser controlado. Porque o ciumento, muitas vezes, cria uma situação para o outro ter ciúme dele. Porque se eu sou ciumento, eu vou querer muito que o outro tenha ciúme de mim. Por quê? Eu vou tê-lo no meu raio de ação. Eu crio ciúme porque sou ciumento. É uma técnica, muitas vezes despercebida. Então, desconfiança, a presença do ciúme na alma de Joana é um algoz, é um carrasco implacável do ser. E olha o que eu trouxe da internet, que frase extraordinária. Ciúmes é o medo que temos de perder aquilo que não temos certeza de possuir. A frase altamente psicológica e profunda. E o ciúmes é isso. É o medo que nós temos de perder aquilo que não temos certeza de possuir. Então, quanto mais não temos certeza de possuir, mais eu tenho medo de perder. E mais eu vou controlar. E mais eu vou suspeitar. E mais eu vou jogar a culpa no outro. Diante da minha insegurança, um processo que nós chamamos de transferência. Porque o ciumento está sempre culpando o outro. Ah, foi o fulano que me traiu. Foi fulano que às vezes nem traiu. Porque a suspeita é tão grande, isso hoje está inscrito na psiquiatria, como síndrome de Otelo, que foi uma história de Shakespeare famosa. A psiquiatria hoje aceita a síndrome de Otelo como uma doença. Porque o ciúmes é uma doença verdadeira, por insegurança. Então vamos lá para a nossa doutrina amada, para fazermos as correlações, como eu costumo fazer. Não adianta você fazer um trabalho psicológico, médico, se você não cria uma correlação com a doutrina. Nós somos espíritas, estamos numa reunião espírita. Tudo tem que haver uma correlação. Se não houver, vamos esquecer. Que aí não é uma reunião espírita, uma reunião de psicologia, de medicina, seja o que for. Então, lá no livro dos Espíritos, é uma pena que o pessoal daqui está com... Vamos ter que agora criar uma tela panorâmica, parabólica. Porque a casa realmente está repleta, né? Já é hora de mudar, hein, Gilson? Vamos ver. Fazer uma obra aí, um salão imenso, como lá no Leon Denis, com telas. Vamos ter que arranjar um terreno, né? Mas consegue-se. Cada um dá a sua cota. Está cheio mesmo. Que coisa linda, né? Você precisa ver os desencarnados, tem mais de 2.000 aqui. Ainda bem que eu não sou vidente, eu não quero nem vê-los. Uma reunião boa é essa, descontraída, né? Nada muito sério, né? Circunspecto. Então, vamos lá no Livro dos Espíritos, na parte 4ª, capítulo 1º, das penas e gozos terrestres. Muito bem, Allan Kardec pergunta na questão famosíssima, preste atenção, 933, aos espíritos luminares. Assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será dos seus sofrimentos morais? Olhem o que os espíritos responderam. Vamos lá. Mais ainda, porque os materiais, algumas vezes, independem da vontade. Uma tempestade, né, uma batida de automóvel, independem da nossa vontade. Mas, dizem os espíritos, mas eles aqui, ó. Esse aí, ó, foi embora. Esse aí me driblou. É aquele vírus. É o vírusinho. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, mês que vem, e o ciúme que eu destaquei. Ou seja, todas as paixões, numa palavra, torturam a alma. Olha a palavra torturar. Quer dizer, dói. Isso tem uma expressão no corpo, como vocês vão ver. E continuando.
A inveja e o ciúme. Felizes os que desconhecem esses dois. Aí isso me chamou a atenção. Por que os espíritos iriam citar vermes roedores? Que rói, mastiga, macera, faz doer. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma, nem repouso possíveis. Ela está vendo aqui, ela é esperta. É porque ela é deficiente auditiva, ela tem... Mas ela dribla você, meu amigo. Mas ela teria que estar olhando também para o que você está Sim, mas ela está lendo A ali leitura também. labial, mas ela está vendo. Se ela quiser sentar ali, vai ser um pode prazer. trocar comigo para trocar? Não, eu estou lendo aqui. Ela é danadinha. Está melhor que a gente. Está melhor que a gente. Então, são dois vermes que roem. E quem tem inveja e quem tem ciúme, não tem calma, não tem repouso. Vive em constante sofrimento. Muito bem. Então guardem isso porque é importante. Então, dizem os espíritos, o invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Queima. Quem está numa crise de inveja, numa crise de ciúmes, parece que está com febre. Há uma vasodilatação. Tanta energia negativa que é colocada no nosso sistema circulatório. Mas vocês guardaram que são dois vermes roedores. Já vou me dar por satisfeito. Muito bem. Aí. Já começa desde criança. Porque a gente pensa que criança é a simbologia da inocência. E ali pode ter um espírito antigo, já invejando, ou então tendo ciúmes. Na verdade, no meu seminário de meditação, eu peguei uma criança de 2 ou 3 meses, com posição de meditação, com as mãozinhas para dentro, os pezinhos para dentro. Lógico, tinha que ser japonês. Já traz o quê? As lembranças de existências anteriores. Nós temos que aprender a meditar. Isso é um seminário proposto aí para um futuro aqui na casa. Muito interessante. Vamos combinar. Vamos combinar, porque o espírita ora, mas não sabe meditar. E a meditação é importantíssima para o nosso autoconhecimento, felicidade e sobrevida. Quem medita, vive mais. Pensem sobre isso. Então, sinto ciúmes de tudo que é meu. Olha a posse. E de tudo que eu acho que deveria ser. Olha só que frase profunda, né? Tudo que é meu, que ele acredita que seja. E tudo que eu acho que deveria ser. E quando ele acha que não vai conseguir, que aquilo seja dele, olha o desastre. Olha a dor. Olha o sofrimento. Olha a sensação de frustração e de fracasso. E aí quando a gente se sente fracassado, derrotado, frustrado, o que a gente faz naturalmente? Joga para o outro a responsabilidade. Que a gente não assume. A gente não assume as nossas culpas. A gente não se reconhece em defeitos, em equívocos. A gente aponta logo para o outro. E o outro sofre a suspeita. A culpa de uma traição que nem sempre se consuma. Então a mulher olhou para o lado, está olhando para alguém. Ou vice-versa. Se as mãos estão úmidas e o coração bate porque ela pensou no pai que está doente, não, é o fulano que fez que ela entrasse em sudorese e em taquicardia. Então o ciumento vive sob suspeitas. Esse é o grande drama. E esse filósofo italiano nos traz essa linda frase, ele chama-se Paolo Mantegazza. Olha o que ele diz: o ciumento sempre espiona, sempre duvida, sempre sofre, indaga do passado, do presente e do futuro. Até do futuro ele está indagando. Será que você vai me amar sempre? Será que você vai ser fiel a vida toda? E nas carícias, ele está sempre buscando a mentira. Por mais que a pessoa esteja dando carícia, ele pode estar mentindo. É para encobrir uma traição. Veja o sofrimento dessa alma, gente. É um verme roedor.
No beijo procura indiferença. Você está sendo indiferente, você não está beijando com calor, com vontade. E no amor teme a hipocrisia, a falsidade do outro. Vejam que frase maravilhosa desse filósofo Paulo Mantegazza, expressando o que é o ciúme. Pois bem, e aí Joana nos fala que o paciente que lhe tomba nas malhas estertora, quer dizer, entra em convulsão em suspeitas e verdades que nunca encontram apoio e nunca encontram reconforto. E nem vai encontrar. Separa daqui, arruma uma outra relação, continua doente, não vai ter nunca reconforto, porque para ele, todos vão traí-lo, ou traí-la. E a gente, quando fala de relação, a gente fala de pai, de mãe, de filho, enfim. Tudo que o ciumento pensa possuir, ou controlar para ter, usando suas estratégias psicológicas. Então, atormentado, olha como a Joana coloca, pelo ego dominador, que ele quer dominar. O controle é uma forma de dominar. E aí a gente abre o parênteses para as mães ciumentas. As mães que não deixam o filho respirar, não dão liberdade ao filho, dominam, controlam os passos. Ah, isto é educação. Isso não é educação. Isso aí é controle, é castração. É fazer com que o filho ande dentro dos mesmos passos que a mãe anda. Isso é doença, gente. Nós temos que entender isso. Aí cresce um filho podado, sem liberdade, com feridas na alma que ele vai expressar mais à frente, nas suas relações, na sua vida, na sua insegurança, no seu medo de não conseguir, de conquistar, de fracassar, do orgulho que nos é peculiar, porque todos somos orgulhosos. Então o paciente, quando não consegue asfixiar aquele a quem estima ou ama, ou melhor, pensa que ama, né? Dominando-lhe a conduta e o pensamento. Ele quer dominar a conduta e o pensamento. Ele quer estar a par de tudo, partícipe de tudo. Foge para o ciúme, em cujo campo se esconde, se homilia, a fim de entregar-se aos sofrimentos masoquistas, que no fundo ele gosta. É a zona de conforto, ele gosta de sofrer, porque ele gosta de ser vítima. Fulano está me enganando, Beltrano está me passando a perna, eu sou o pobrezinho. Mas é um fracassado. É um fracassado que transfere a responsabilidade para outrem e não as assume. Olha a doença, gente. E é uma doença da humanidade. Porque todos nós temos, de alguma forma, ciúmes. Uns com menor intensidade, outros ciúmes patológicos. Então, entrega seus sofrimentos masoquistas que lhe ocultam a imaturidade, a preguiça mental e o desejo de impor-se. Aí está o grande problema. Ele quer se impor pela insegurança dele. Vocês podem reparar, toda criatura que quer se impor, toda, gritando, falando alto, agredindo, fisicamente ou verbalmente, é um imaturo. É um frustrado. Ele tenta compensar a sua debilidade, a sua fraqueza com isso aqui, ó. Dominação. Dominação às vítimas da sua doença, da sua psicopatologia. E é o que a gente vê hoje, em todos os cantos. As pessoas hoje não conversam, gritam. Os jovens gritam, as pessoas gritam. Todo mundo quer impor a sua palavra. Nós estamos vivendo uma humanidade doente, gente. Claro que é o fundo do poço, é. Uma amiga diz, é a limpeza do fundo do tacho. Está tudo vindo à tona. É o que eu digo, nós saímos de um extremo e fomos ao outro. Saímos de uma podação para a liberalidade, a permissividade. Claro, gente, para buscar o equilíbrio. É o caminho do meio. É o caminho da ponderação. E isso vai ser, lamentavelmente, está sendo às expensas do sofrimento. O sofrimento é a grande bússola que vai nos nortear. Só no sofrimento a gente aprende, não tem outra forma.
A gente pensa que aprende, mas não aprende, só na dor. Só num leito, só num consultório psiquiátrico, seja onde for. A dor é a grande bússola, ainda no nosso estágio evolutivo. Pois bem, então no aturdimento do ciúme, o ego vê o que lhe agrada. Não é verdade? Porque o ego não permite a sua frustração, a sua insegurança, então vai ver o que agrada a ele. O que agrada a ele? É o outro. É o outro que não me dá segurança. É o outro que está olhando para o lado. É o outro que está me traindo. É o outro que está me enganando. Então o trabalho do ego é esse, é se poupar. É não se ver. O ego vê o que ele deseja que seja visto. E o mesmo ego que trabalha contra também pode trabalhar a favor. Porque o ego é para a gente perceber. O ego é o centro da consciência. É para que nós comecemos a perceber as coisas. E o espírito ele já começa a perceber. Uns mais, outros menos. Então o ego vê o que lhe agrada e se envolve apenas com aquilo em que acredita, ficando surdo à razão, à verdade. O ciúme atenaza quem o experimenta e aquele que se lhe torna alvo preferencial. Então é o que a gente vê, né? Na nossa humanidade, na nossa sociedade. Né? Quantas relações se rompem por conta disso? E quando eu digo relações gerais. Não é só de casamento não, gente. Essa é a Joana. Então o ciumento, diz ela, inseguro dos próprios valores, descarrega a fúria do seu estágio primitivista em manifestações ridículas, quão perturbadoras em que se consome. Então nós vemos a expressão, muitas vezes, do ciúme, desta insegurança, num estágio primitivista em que ele se encontra. Como? Violência. Principalmente entre os homens. Os homens são muito mais violentos, porque são os dominadores por natureza, na sua genitália, que pensa que domina. E isso é atávico. Isso nós vamos encontrar em experiências neurocientíficas. Vocês vão ver daqui a pouco. Que coisa interessante. O homem traz a violência do seu primitivismo nas relações ciumentas. A mulher, nem tanto. Às vezes, sim, pega a unha e esfrega no rosto do outro. Até porque deve ter sido homem numa outra encarnação também. Porque nós alternamos, né, de acordo com as necessidades. E aqui, ó, o famoso bate-boca. Você olhou para o lado, você me traiu. E hoje eu vou mostrar a vocês, está acontecendo algo que é um grande alvo da eclosão dos ciúmes. Principalmente entre jovens. Alguém pode me arriscar o que eu estou querendo dizer? E dentro da internet? Redes sociais. Facebook. Bota o retratinho do ex. O ex se comunica. Só para infernizar. Só para infernizar. E tem uma experiência científica sobre isso que eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho. Então, meus irmãos, o ciumento primitivista, primevo, ele ateia incêndios em ocorrências imaginárias, está sempre imaginando, com a mente exacerbada pela suspeita, vive suspeitando, porque não confia em si, é um frustrado, um fracassado. Como é que ele vai confiar no outro? Como é que ele vai ter certeza da fidelidade do outro? Fidelidade geral, né? Não é só fidelidade relacional entre as pessoas que convivem debaixo do mesmo lar. Envenena-se com os vapores da revolta em que se rebolca. Joana, ela é meio rebuscada. Rebolcar é enxafurdar-se, precipitar-se. Enxafurdar-se também ninguém entendeu, né? Quem se joga na lama se enxafurda. Quer dizer, aquele que se joga, que se enlameia, se precipita, que se mergulha dentro de si mesmo, insanamente, como um louco.
E aí nós vamos trazer um pouquinho da psiquiatria para fazer as correlações com a nossa doutrina, com a psicologia, como eu costumo fazer. O meu trabalho é um trabalho holístico. Eu costumo trazer a doutrina, a ciência psicológica, a medicina, outros conceitos que eu acho que são muito importantes. Nós estamos partindo para uma universalidade, que muitos chamam de ecumenismo, que é isso que vai acontecer mesmo. A verdade, ela é muito maior do que a gente pensa. Então eu fui consultar nesse livro, por sinal eu conheci este médico, que era cubano e que desencarnou no Brasil. Ele consultava no Rio de Janeiro, chamava-se Dr. Emílio Miri Lopes, um grande psiquiatra cubano, aí está ele. E ele tem um capítulo no livro, 4 Gigantes da Alma, que ele fala sobre o medo, a ira, o amor e o dever. O capítulo 14 fala sobre o demônio dos ciúmes. Então vamos lá ver o que ele diz. Sem dúvida, diz ele, quem sofre de ciúmes teme algo. Mas não é isso que melhor caracteriza seu estado, e sim uma complexa vivência, olha aqui, mágoa e raiva. Em algum momento, esse ser ciumento se magoou profundamente. E a mágoa é aquele sentimento, eu vou falar sobre isso, né, dentro do meu circuito de palestras sobre os sentimentos humanos, da alma. A mágoa é um sentimento de tristeza, de melancolia, de não ter ser atendido em algum momento da sua vida. Então o indivíduo magoado é um indivíduo ofendido, ressentido, em que isso fica, é uma ferida aberta. Tanto que o meu seminário sobre mágoa é mágoa, ferida aberta da alma, ela está sempre ali, exudando, sempre soltando aquela secreção. Então qualquer contrariedade eu me magoo, meu Deus, eu sou pobrezinho. Lembra-se da hiena? Ó desgraça, ó vida, ó tristeza, tudo para ela é negativo, coitadinha, ela é vítima. E o Leloup diz, nós não somos magoados, nós somos magoados por aquilo que a gente espera do outro. Então a gente espera fidelidade, amor eterno, juras de amor, carinho eterno, atenção, exclusividade. Quando isso não acontece, a gente desaba isso aqui. E a mágoa gera o ciúmes. A mágoa está intimamente ligada ao ciúmes. Porque se eu sou preterido, qual é a única forma que eu vou encontrar para ter o amor, para ter a pessoa no meu raio de ação? É controlando. É possuindo, é tendo. É o chamado amor possessivo. Então, o Miri Lopes diz, na raiz está a mágoa. Quer dizer, de desgosto, de raiva, na qual se fundem elementos da raiz imperialista do amor. Olha como ele coloca. Não é o amor incondicional, não é o amor liberal, não é o amor que confia. É o amor imperialista, que domina, que comanda, que retrai a relação para si dentro do seu egocentrismo, que é o egoísmo. Porque por trás da mágoa está o egoísmo. A gente quer tudo para nós. Quando isso não acontece, nós desabamos na mágoa, na tristeza. E, gente, eu fiz na minha apresentação sobre mágoa, que eu trouxe de André Luiz, de um caso de mágoa, está no livro Obreiros da Vida Eterna, que a criatura desencarnou com icterícia. Gente, isso dá um capítulo maravilhoso. Icterícia. E o câncer. O câncer está intimamente ligado a isso aqui. Inclusive o câncer hepático. Tem causas, ou melhor, tem efeitos, mas as raízes estão aqui. Porque a mágoa está ligada à autodestruição, a baixa autoestima. Afinal, não sou amado. Afinal, sou esquecido. Onde eu errei? Aonde eu não correspondi? Olha a culpa como está próxima à mágoa. Porque o sentimento de menos-valia é o meu, não do outro que não me ama. Quando o outro não me ama, eu gero ciúmes para controlá-lo. Então, diz o Miri Lopes, também de sua raiz genital.
que é a raiz de comando, principalmente entre os homens. Comanda no sexo. E de seu contingente nihilista. Eu botei isso aqui, eu vou fazer rapidamente uma passagem filosófica. O que é o nihilismo? É o que não acredita em nada. O nihilista, o mundo é uma negação. E o ciumento é isso. Porque se ele não é amado, nunca vai ser amado. Nunca. Tudo para ele é negativo. Afinal de contas, eu não consigo possuir o meu objeto amado, e isso vai acontecer sempre. Então eu sou um desastre. E cai nesse terreno aqui que está muito próximo da depressão profunda. O nihilismo. Originando uma das condutas mais tensas, complexas e contraditórias que podem ser estudadas no homem. O ciúme. E aqui eu trouxe um exemplo, uma definição de nihilismo. É um movimento negativo. Quando nesta dinâmica prevalecem os traços destruidores, até iconoclastas, até as imagens que nós admiramos, aquilo se rompe, se desmorona, porque a gente passa a não acreditar mais em imagem nenhuma. É a total negação. Como os do declínio, do ressentimento, olha a mágoa aqui, da incapacidade de avançar, da paralisia, do tudo vale. E diz mais o Miri Lopes. Esse é o pai do nihilismo. Chama-se Friedrich Nietzsche, um dos grandes pioneiros e um dos pais do nihilismo, que nasceu em 1844 e desencarnou em 1900. E do perigoso silogismo, diz o nosso Miri Lopes. O que é silogismo? Vocês também estão tendo aula aí de filosofia, mas também a gente aprende quando estuda. Silogismo, a gente parte de uma premissa maior. Por exemplo, Deus é a verdade. É a premissa maior. Agora vamos para uma premissa menor. A verdade é morta. Aí nós chegamos a uma conclusão. Se Deus é a verdade é morta, quem é morto? Hein? Deus. Se Deus é a verdade é morta, Deus é morto. Isso é um silogismo perigoso no ciumento, porque se Deus está morto, então tudo é permitido. Aí entra na anarquia. Vale tudo, gente. Aí vamos usar droga, vamos beber, vamos fumar, porque não tem esperança, eu sou um niilista. E isso nós vamos encontrar nesse livro, Silogismo, um livro que se tornou um filme, que é de um grande escritor russo, Fyodor Dostoiévski, que escreveu Os Irmãos Karamazov. Então, entende-se por Deus neste ponto como a verdade e o princípio. Então, se Deus está morto, porque a verdade está morta, tudo é válido. Olha o perigo. Tudo é válido. Qualquer discrepância, qualquer absurdo é válido. É ele aqui, ó, Fyodor Dostoiévski. Vocês estão reparando que esses grandes cientistas, o próprio Nietzsche, que teve algum valor, eles nasceram e desencarnaram no período do Iluminismo, no período quando surgiu a doutrina espírita. Olha, 1857, foi neste intervalo. Foram homens que vieram assessorar a fundação, né, os alicerces da nossa doutrina espírita. Então o próprio Santo Agostinho nos fala, Miri Lopes, aqui está ele, em suas confissões afirma que era flagelado pela férrea e abrasadora tortura dos ciúmes. Antes e depois dele, a literatura e a história coincidiram em conceder-lhes a categoria de máximo tormento. Vocês estão vendo como as frases estão paralelas? O que a doutrina espírita falou agora há pouco? É uma ardência, é uma febre, é um verme roedor, é um grande tormento da alma que Miri Lopes, um psiquiatra não espírita, utiliza o mesmo adjetivo. Máximo tormento. E diz ele mais. E mais recentemente a psicologia o confirma ao analisar a mágoa, o ressentimento, que é seu ingrediente básico. Como foi mostrado agora há pouco. Essa é a lágrima da mágoa, né? Uma lágrima sanguinolenta que corrói, ela é corrosiva, é altamente nociva a mágoa para o corpo, gente.
vocês tivessem noção do que isso representa no arquipélago celular, vocês lutariam bravamente contra esse sentimento, que se chama mágoa. O nome já diz, má água. É uma água pútrida. Lembram-se do sangue, da água que eu apresentei numa outra palestra aqui? Pois é. Então o estado de ser ciumento, diz Miri Lopes, é definido como uma perseverante e complexa frustração. O indivíduo é um frustrado. Ele sente amor e julga-se não correspondido. Ou, o que é ainda pior, falsamente correspondido. Então ele começa a suspeitar que o objeto amado está sendo falso, não está sendo verdadeiro. Aí vem a tortura. Sente raiva, mas compreende a ineficácia de demonstrá-la. Sente temor e não pode fugir. Ele está no enredo. Como é que ele vai fugir se ele quer comandar e dominar o objeto amado? Sente, pois, intensamente uma necessidade de ação e simultaneamente percebe a sua impotência. Porque tudo está aqui, gente. A impotência, o fracasso, a derrota. Filhos do orgulho. Eu não posso errar, eu não posso fracassar. Tudo tem que funcionar do meu jeito. Meu orgulho não me permite, o meu ego não me permite ver de outra forma. Então tem que controlar, tem que ser um vitorioso. Todos têm que se sujeitar a mim, tem que se ajoelhar a mim. Olha só o nosso orgulho como é poderoso. E quando isso não acontece, a gente desaba nessas dores da alma, mágoa, ciúmes, inveja, que estão entrelaçadas. Nós ficamos a transitar entre um e outro. Sai da inveja, entra no ciúme, sai do ciúmes, entra na mágoa, sai da mágoa, entra na raiva. Expressamos essa raiva através da agressão, da violência. Pois é. Vamos ver onde vocês se enquadram? E eu vou também me incluir. Eu já sou mais bonzinho. Eu vou ficar no último, porque eu não sou bobo. Miri Lopes dá as condutas ciumentas, os tipos de ciumentos. Então vamos lá, que isso é interessante. A primeira, o ciumento queixoso. Então esse implora: eu sou pobrezinho, eu preciso ser amado, me ame pelo amor de Deus, vive se queixando. Sua atitude é de um pobre pedinte de amor, que desperta muito mais compaixão que paixão. Então ele pensa que está conquistando pelas queixas, e aquele que o amava, ou que também traz os seus ciúmes, as suas inconstâncias, as suas inseguranças, passa a ter pena. E às vezes fica na relação por pena, porque também traz a sua insegurança. Nós somos um grande jogo, né? Um grande tabuleiro de xadrez. A gente vai mexendo as peças, o outro contra-ataca, no fim termina tudo em pizza. Então, o queixoso. Agora tem um trombudo. A conduta trombuda. Qual é? Dá-se especialmente nos introvertidos, nos tímidos, nos fechados. Nós chamamos em psiquiatria de esquizotímicos. Não sou psiquiatra não, gente, mas a gente estuda um pouquinho, né? Desconfiados por natureza, que propendem a ficar de tromba. É o famoso mau humor. Já acorda de tromba e morre e deita-se com a tromba maior ainda. Então passa o dia assim, introvertido, fechado na sua insegurança, no seu medo de perder o objeto amado. E aí, cria-se a tromba, ou o mau humor crônico, que nós chamamos de distimia. E tem o que recrimina, ciumento recriminante. Como é que é esse? Caracteriza-se pelo tom acusativo e vexatório. Começa a acusar: você olhou para o lado, você fez isso, você fez aquilo. As frases insultantes e ofensivas, ou inclusive a agressão mais ou menos violenta. Que às vezes termina, gente, em homicídio. Que muitos não sabem, mas o índice estatístico de homicídio por ciúmes é imenso. Esses são os maníacos ou os paranoides. Temos o autopunitivo, porque falhou, não conseguiu dominar o objeto amado,
então inflige a si mesmo a tortura e a pena, que no caso anterior descarrega sobre o objeto de sua paixão. Aqui é o inverso, descarrega sobre si, é o sentimento de culpa. Aonde eu falhei? Aonde eu errei para não ser amado? Ou será que eu estou feio? Preciso emagrecer? Preciso fazer lipoaspiração? De repente é isso. E fica carregado de culpa. Aí faz plástica, faz lipoaspiração. Quando não morre na lipoaspiração, né? Vai ter que fazer outras lipoaspirações. Estica tudo, né? E, gente... Quando senta no banheiro, a boca abre. É verdade. Está tudo esticado. E eu vou citar aqui, porque também eu me incluo, porque afinal de contas eu não sou nenhum sexigenário, mas sou sexagenário. Eu já sou septo. Pior, né? A idade da menopausa e da andropausa. Está muito aqui, ó. A gente começa a envelhecer, se olhar no espelho, cai daqui, cai dali, é papeira. E aí a gente começa a criar uma forma de ser amado, porque de repente ele vai me trocar por 2 de 20, ou 3 de 30, não é isso? Porque eu tenho 90, então aí vai. Então nós somos complicados, né, gente? Como nós temos que evoluir ainda. E tem um vingativo, o ciumento vingativo. Esse, por suspeitar que seu amado ou amada lhe é infiel, e para retribuir-lhe igual moeda, lança-se a aventura de aceitar ou propor amores a qualquer criatura, até com o porteiro, que seja capaz de provocar uma reação ciumenta em seu parceiro. Foi o que eu disse. Eu sou ciumento, então para eu ter o outro sob o meu domínio, eu faço com que o outro fique com ciúmes de mim. Aí eu começo a piscar para o porteiro, para o padeiro, e por aí vai. Ou para a lavadeira, para a faxineira. A gente tem que ver os dois lados, né? Pois é, esse é o vingativo. Olha só a insegurança, né? Como está presente em todos esses casos. E aqui é o meu, ó. Já superei. Então, é a conduta superadora. É o que já entende. Como nós espíritas, já estamos superando essas deficiências. E a gente tenta fazer o quê? Tenta reativar aquele amor, modificar as nossas atitudes, conversar, dialogar, mesmo que doa lá dentro, que fique triturando. Então o superador, que ao perceber que está perdendo o carinho de seu amante, que o ciúmes gera isso, a gente acaba perdendo o carinho do amante, reage procurando oferecer novos aspectos de seu ser, que estimulem, renovem a primitiva atração e a efusão de amor. Então nós estamos já aqui, né? Graças a Deus. Né? Ou vocês são trombudos? Não sabe, não? Bom, mas isso aqui eu trouxe, cada um está fazendo a sua autoanálise, né? Que a gente cai aqui, né? Que é fundamental no nosso processo de mudanças, de transformação. E Joana continua. O ciúme tende a levar sua vítima à loucura. Às vezes o ato destemperado, descontrolado, de agressão, que pode até levar a um homicídio, é isso aqui. E nunca poderemos esquecer do consórcio, dos amigos, entre aspas, espirituais que estão na mesma sintonia, na mesma faixa, que vibram na faixa do ciúme. Dizendo, vai lá mesmo, faz, liquida, porque ela está te enganando, aumentando, porque é onde eles agem. A nossa suspeita, a nossa insegurança. Eles sabem de tudo. E a gente tem que padecer pela dor, né? Pela dívida que carregamos. Porque nada disso ocorre por conta do acaso. Nós trazemos nossos débitos do passado. Então o ego enciumado, quanto tempo eu tenho, Gilson? 3 minutos. Não, tá 3 3 horas. Os ciumentos já estão querendo pular fora, né?
Já estou cansado de ouvir isso, eu não sou ciumento. Não, aí, pode ficar à vontade. Nós estamos já terminando. Meia-noite é dia. Então o ego enciumado fixa o móvel da existência no desejo exorbitante e circunscreve-se, diz Joana, a paixão dominadora. De dominar o outro, submeter o outro, destruindo as resistências morais e emocionais, que terminam por ceder-lhes as forças, deixando de reagir. Fica completamente inerte, dominado pelo seu ego, completamente inseguro e enciumado. Por isso que Shakespeare fala que de torturas infernais padece o homem que, amando, duvida e suspeitando, adora. Não é verdade? E aqui a famosa síndrome de Otelo, a história do Mouro de Veneza, bem mais velho que sua amada chamada Desdémona, e o nosso Iago, o alferes que invejava o Otelo, criou uma situação a atingir o ponto fraco de Otelo, que foi criar uma relação imaginária entre Desdémona e Cássio. Para aqueles que gostam de ler, vale a pena. Tem até um filme, Otelo, chamado Mouro de Veneza, que liquida, através de um homicídio bárbaro, a mulher que ele suspeitava e que, em verdade, não estava traindo. Agora, alguns aspectos científicos que são importantes. Peter Chimbos, sociólogo da Universidade de Western, no Canadá, diz o seguinte: 1.300 homicídios que ele estudou de ciúmes são devidos à inconformidade com o término da relação. Pessoas que não se conformaram com a relação foram lá e mataram. Nós estamos cansados de ver isso nos jornais, né, nos noticiários. Ou a dor da suspeita, ou evidência de traição. Termina nesse primitivismo do homicídio. Agora aqui, olha o Facebook. Pois é, isso é objeto de um estudo, gente. Vocês querem ver? Olhem só. Pesquisa na Universidade de Guelph, no Canadá, baseada nas respostas anônimas de mais de 300 universitários compromissados que usam o site. A maioria das brigas, por motivo de ciúme, estão relacionadas ao site. Por quê? Fotos colocadas por ex-namorada, comentários deixados por amigos do sexo oposto. É uma beleza. Ainda bem que eu não tenho Facebook. Nunca tive nem vou tê-lo. Agora, preste atenção, gente, que isso é importantíssimo para a gente fazer a correlação com a doutrina. Lembra-se no início daquela questão 933 do Livro dos Espíritos? São vermes que roem, que fazem doer. Pois bem, em 2009, a equipe liderada pelo neurocientista Hidehiko Takahashi, falei bem, da Universidade de Kyoto, no Japão, identificou que uma parte do lobo frontal, para ser mais preciso, córtex singular anterior, é particularmente ativada pelo ciúme. Essa área faz parte do circuito da dor. Quem tem ciúmes, segundo o neurocientista, sente dor física. E a dor mais comum é a dor muscular, é que aperta. O ciumento tem contrações musculares. Interessante, gente, isso eu vou falar em inveja, que essa área do cérebro é a mesma área do autoencontro, do autoconhecimento. E é a mesma área da transformação. E que vai ativar as áreas da felicidade. Ou seja, resumindo a ópera, precisamos da dor, porque está na mesma área, córtex singular anterior, precisamos da dor para nos encontrar, para nos aceitar, para nos transformar, para chegarmos à felicidade. Aí está o caminho da felicidade. Inicia-se aonde? Na dor. Que o ciúme e outros sentimentos também provocam. Olha ele aqui. Só para vocês entenderem, aqui está o lobo frontal, que é exatamente este, né, a parte frontal do cérebro.
Imagens de ressonância magnética, pelo seu grupo de pesquisa, mostram que ao sentir ciúme, olha que coisa interessante, aí eu vou botar a mulher no pedestal. Vou botar as mulheres lá em cima, porque ao sentir ciúme, segundo o estudo desse japonês, o homem apresenta maior ativação na amígdala e no hipocampo. Olha que coisa interessante, porque essas áreas do cérebro estão ligadas a memórias. São as partes mais antigas do cérebro. Está ligado a quê? As memórias do passado, quando o homem chegava e matava a mulher. Agora tivemos aí Gabriela, quem viu, né? Do José Wilker, que matou a mulher, e tentaram, de qualquer forma, a honra foi afetada. Então era comum isso. E hoje a gente repete comportamentos, condicionamentos. Por quê? A área da amígdala e do hipocampo, relacionados à violência. Já a mulher, na crise de ciúmes, aciona o sulco temporal posterior superior, que é ligado à empatia. Então a mulher compreende mais. Encontra um significado, olha aqui, ó, distinção o que os outros sentem. Por que meu marido olhou para o lado? Então a mulher é mais compreensiva quando está com ciúmes. Ela não mata, mas corta. Não, mas isso é uma verdade. A mulher, ela compreende mais. Até porque isso é atávico, gente. A mulher se submetia porque era normal o marido, lembra das quengas? Lá da Gabriela? O marido ia lá para ir, as mulheres sabiam. Então isso é atávico. Elas compreendem mais, aceitam mais. Não estou generalizando. Tem umas até que matam. De repente ativa a área do cérebro numa vivência onde ela foi homem. Porque nós transitamos, né, espiritualmente sobre essas condições. Então, só para mostrar a vocês essa área da mulher, sulco temporal superior, e aqui do homem que está ligado ao passado, a amígdala e o hipocampo. Isso é só para ilustrar. Então, estamos chegando aqui ao finalzinho. Vimos que o ciúme dói, como os espíritos nos falam lá na questão 933. São vermes que roem. Então, diz Joana, a armadilha do ego presunçoso, ele merece o extermínio através da conquista de valores expressivos, que demonstre ao próprio indivíduo as suas possibilidades de ser feliz. Então, meus irmãos, é o autoconhecimento, a autoaceitação, o reconhecimento de que somos portadores de si mesmos. E, em se reconhecendo e em se aceitando, vamos trabalhar. Trabalhar o quê? A autoconfiança, o respeito ao próximo. Porque sem a autoconfiança não vai acontecer a confiança ao próximo. E a autoconfiança é a fé. É fé que estamos aqui no caminho, que trazemos dificuldades, que precisamos modificar. Aí entra a doutrina espírita. Somente o self, quer dizer, a nossa totalidade, pode conseguir essa façanha, não o ego. É o ego olhar o self. É o ego olhar a nossa totalidade. Arrebentando as algemas a que se encontra agrilhoado, para somar rico de realizações interiores, superando a estreiteza e os limites egóicos do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo. Expandindo-se e preenchendo os espaços emocionais, as aspirações espirituais, vencidos pelos gases, olha como ela coloca, venenosos do ciúme. Eu vou passar por isso, que é uma definição de self, que é a nossa totalidade, e lembrando que o nosso querido Carl Gustav Jung, discípulo de Freud, que dizem que era materialista, no seu livro Dois Ensaios de Psicologia Analítica, ele nos fala que o self poderia igualmente ser chamado o Deus interior. Que coisa linda, né? Quando a gente vê um cientista do porte do Jung nos trazer essa frase que Jesus já acenou lá atrás. O reino de Deus não se encontra nem aqui e nem acolá. Encontra-se dentro de nós e é o nosso caminho buscá-lo. Todos nós trazemos essa divindade dentro de nós. Cabe a cada um,
pelo livre-arbítrio, pelo esforço de olhar o seu ciúme e fazer as suas mudanças de que se fazem necessárias. Então, para encerrar, diz Joana, liberando-se da compressão do ciúme, pouco a pouco, gente, ninguém vai sair daqui, agora deixei de ser ciumento. É só acontecer um estímulo que o ciúme vem, que está presente como sombra no nosso psiquismo. A liberação é como diz Joana, a pouco e pouco. O eu profundo respira, alcança as praias largas da existência e desfruta de paz com alguém ou não. Não precisamos ter alguém. Nós podemos ser felizes sem ninguém. Num estado interno de paz, de serenidade, ao lado de Deus. Não necessariamente eu tenho que ter alguém, como diz Joana, com alguém ou não, com algo ou nada. Veja que coisa linda. Porém, com harmonia, com amor, com a vida que estua brilhante dentro de todos nós. Porque trazemos a vida eterna, porque somos criados por Deus, gente. Isso é o mais importante. Criarmos esse valor dentro de nós. É Deus que pulsa. Como diz aquele grande filósofo, eu falei em Deus e a amendoeira passou a florir. Então falemos em Deus, que o nosso espírito eliminará fragrâncias profundas de amor, trazendo para nosso lado todos aqueles que vão nos abraçar, vão nos acarinhar, mas cada um na sua faixa. Temos que respeitar o próximo e dar direito ao próximo do próximo também não nos amar. Mas é o meu amor. E daí? Para você, não para o outro. É o meu amigo que me abandonou. Não é seu amigo, senão não te abandonaria. Vamos respeitar o próximo. E certamente, queridos irmãos, esse Deus vai pulsar dentro de nós, trazendo-nos o que mais necessitamos, a paz. E quem está em paz, está feliz, está pulsando nas escalas musicais do amor. Devo esse trabalho à minha querida mentora espiritual, Joana de Ângeles. Que Deus nos abençoe, muita paz e muito obrigado pela atenção. Nós agradecemos a sua boa vontade, a sua disponibilidade, ao seu trabalho e a sua contribuição pessoal nessa noite de hoje que foi tão importante para nós.